E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética. O que é que vem a ser uma progressão aritmética? Bom, chamamos de progressão aritmética ou simplesmente de PA, beleza? A toda sequência na qual cada termo a partir do segundo é obtido pela soma do termo anterior com uma constante dada, que nós vamos chamar de razão dessa PA, indicada por R. Bom, então basicamente uma PA é uma sequência, vamos colocar aqui, vamos chamar aqui de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim sucessivamente, beleza? Então o que é que ele disse pra gente? Que eu posso encontrar o segundo termo como pegando o primeiro e somando uma razão, que ele chamou de R. Fazendo isso, eu encontro o segundo termo. E o terceiro termo funciona como? Do mesmo jeito, eu pego o primeiro termo e somo. Nesse caso agora, eu vou ter dois espaços, ó, então eu vou ter que somar essa razão duas vezes essa razão. Então eu tenho aí o terceiro termo. E assim sucessivamente, beleza? Vamos já entender melhor como é que funciona de uma forma mais geral. Então, beleza, ele deu aí alguns exemplos pra gente. 2, 5, exemplo 1 aí, ó. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Ele fala que é uma PA crescente e que a razão é 3. Como é que eu verifico que essa razão é 3? Bom, como nós sabemos que a distância de um termo para o outro é sempre a mesma, ou seja, 2 mais um certo número, que eu vou chamar de razão, vai dar o próximo número. Do mesmo jeito, 5 mais essa mesma razão vai ter que dar 8. E assim sucessivamente. Então, simplesmente para descobrir esse R aí, o que é que eu preciso fazer? Só passar esse 2 para o outro lado. Então, esse R aí vai ser 5 menos 2, R vai ser 3. Beleza? Então, na prática, para determinar a razão de uma PA, eu simplesmente pego o termo subsequente e subtraio o anterior. Beleza? Muito prático para calcular a razão. Então, vamos aí para o termo geral de uma PA. Termo geral como assim? Termo geral vai servir para quê, pessoal? Se você tem uma PA, beleza? Vamos colocar aqui. Vamos supor que a PA 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Beleza? A razão aqui é 1, né? Tá aumentando de 1 em 1. Então, se eu perguntasse qual é o termo que está na 30ª posição dessa PA. Então, como é que eu faço isso? Eu teria que ir somando de 1 em 1 até chegar no 30, ia demorar demais, né? Então, existe um método para calcular direto esse termo, que é o que nós vamos ver agora, que é chamado de termo geral. Então, vamos lá. Seja a PA A1, A2, A3, até o infinito, beleza? Então, vamos pegar o seguinte, ó. A1 vai ser quem? O próprio A1. O A2, quem é o A2? A gente viu que para chegar no A2, eu pego o A1 e somo uma razão, beleza? Para chegar no A3, como é que eu faço? Eu pego o A1 e somo duas vezes essa razão. E isso aí eu vou até o termo que eu quiser. Vamos supor que a gente vai até o termo N. Como é que eu encontro o termo N? Eu pego o primeiro termo, mas observe o seguinte, ó. O termo de índice 2, eu somo o A1 e uma vezes a razão. Ou seja, eu pego o valor que eu estou, no caso 2, subtraio 1 e multiplico pela razão. Observe que esse padrão continua, ó. No termo 3, eu pego o A1 e multiplico por duas vezes a razão. De onde foi que veio esse 2? 3 menos 1 vezes a razão. Beleza? Então, eu sempre observo o índice que eu estou e subtraio 1.
Se eu estou no índice n, eu vou multiplicar aqui por quanto? N menos 1 vezes a razão. E então, nós chegamos no famoso termo geral da nossa PA, beleza? A partir dessa equação aqui, eu consigo encontrar qualquer termo da PA, beleza? O que é que eu preciso saber aí? Eu preciso saber o primeiro termo e a razão. Sabendo isso, eu consigo determinar o termo na posição que eu quiser. Então, beleza, vamos ver um exemplo aí, como é que funciona. Calcular o 30º termo, ou seja, o termo que está na posição 30. Segundo termo, não é 32º, né? Perdão. Calcule o 32º termo, então 32. Da PA, então ele dá uma PA aí com 4 termos inicialmente, e ele quer o que está na posição 32. Então, beleza, vamos utilizar aí a nossa equação do termo geral da PA. De início, nós podemos fazer o quê? Determinar a razão. Então, nós temos o seguinte: o primeiro termo é 1. O A1 é 1, ele é fundamental para a gente poder fazer o cálculo. Qual é a segunda informação fundamental? A razão. Quanto que é a razão? Para determinar a razão, como é que eu faço? Pego o termo, subtraio pelo anterior. 4 menos 1 é 3, então a razão aqui é 3. E ele quer o termo da posição 32, ou seja, o A32, beleza? Então, como é que eu faço? Então, vamos lá. O termo na posição 32 vai ser quem? O primeiro termo, mais 31 vezes a razão. Lembrando, esse 31 aqui veio de onde? Esse 31 aqui veio de 32 menos 1. Que colocando aí no termo geral, vamos colocar a equação embaixo para a gente ver de onde é que está vindo esses termos. AN vai ser A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. O N que eu quero está na posição 32. Então, vai ser o A32. Beleza. O A1, quem é o meu A1? Vamos ver aqui. O A1 é 1. Então, o A1 é 1, mais o meu N aqui é 32, a gente acabou de ver. Então, vai ficar 32 menos 1, 31. 31 que multiplica a razão. A gente já viu que a razão é 3. Então, o termo que está na posição 32 vai ser quanto? Então, o A32 vai ser 31 vezes 3 é 93, mais 1, 94. Então, o termo que está na posição 32 é o 94. Beleza, galera? Vamos ver mais um exemplo aí, para ver como é que funciona. Então, vamos lá. Calcule o 20º termo da PA. Mesma coisa. Quais são as informações que nós temos? O primeiro termo, que é 2. Nós temos a razão, que também é 2. E eu quero calcular o A20. Beleza? De antemão, nós sabemos que para calcular o A20, eu preciso do A1 mais 19 vezes a razão. Isso aí vem da fórmula que a gente já viu, que é AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Beleza? O meu N é 20, então vamos substituindo aí, ó. Então, A20 vai ser, quem é o meu A1? O A1 é 2, mais, como o meu N ali a gente já viu que é 20, então vai ficar 19, que é 20 menos 1, vezes a razão, que também é 2. Beleza. Então, o A20 vai ser quem? 19 vezes 2, 38, mais 2, 40. Beleza, galera? Então, pessoal, essa fórmula ela é extremamente útil no cálculo da PA. Beleza? Então, vamos aí dando continuidade. Vamos falar sobre as propriedades da PA. Então, vamos aqui, ó. Propriedade. Primeira propriedade. Cada termo, a partir do segundo, é a média aritmética dos termos antecessor e sucessor. Ou seja,
Se eu tenho aqui uma PA, vamos chamar aqui de termo 1, termo 2, termo 3, enfim, não importa quantos termos ela tem. O que é que eu tenho que saber? Que o termo do meio, que é o A2, ele é a média aritmética entre o A1 e o A3. Beleza? Então essa propriedade é fundamental para determinadas questões. Beleza? Então vamos ver aí na prática como é que funciona. No exemplo que nós temos aí, seja a PA 3, 6, 9 e 12, vamos ver como é que funciona. Então nós temos que o 6 vai ser o que? 3 mais 9 dividido por 2. 3 mais 9 é 12, dividido por 2 é 6. Beleza, pessoal? Então, se fosse um exemplo para a gente determinar esse termo aí. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse a PA x 9 e ele perguntasse qual é a razão dessa PA. Então, aplicando aí a propriedade, ficaria x vai ser 9 mais 3 dividido por 2. Então, meu x é 9 mais 3 é 12, dividido por 2 é 6. Sabendo quem é o x, eu já consigo determinar a razão. A razão da PA vai ser 6 menos 3. 6 menos 3 é 3. Beleza? Então, é uma aplicação bem prática da minha propriedade. Essa propriedade vai ser fundamental para várias questões, beleza? Então, fique esperto. Próxima propriedade diz o seguinte: a soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA finita é igual à soma dos extremos. Então, eu tenho aí uma PA de n termos, beleza? E ele fala o seguinte: se eu pegar dois termos equidistantes dos extremos, nós temos o seguinte, que a soma deles vai ser igual à soma dos extremos, ó. A1 mais AN, ou seja, os extremos, é igual a A2 mais AN menos 1, A3 mais AN menos 2. Então, como é que isso aí funciona? Se eu tiver aqui, por exemplo, nessa PA, os extremos são 5 e 30. 5 mais 30 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10 mais 25. Vai ser igual a 15 mais 20. Beleza, galera? Então, essa propriedade aí também é muito importante, principalmente para a demonstração da soma dos termos, que é o que nós vamos ver agora. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Antes da soma dos termos, vamos ver logo isso aí, notação especial. Em vários problemas, a adoção de uma notação facilita bastante a determinação de uma PA. Então, por exemplo, ó, a questão pede uma PA de 3 termos, mas não fala quem é o termo e não fala quem é a razão. Como é que você pode representar essa PA? Da seguinte maneira, ó, onde esse A aí é um número qualquer, menos a razão, A mais a razão, beleza? Você sabe que de um termo para outro, você tem que aumentar a razão, chamando aí de R. Se você somar R nesse termo, você chega nesse. Se você somar R nesse termo, você chega no próximo. Então, isso aí é uma forma bem prática de representar uma PA de 3 termos. E se for uma PA de 4 termos, nós temos também aqui a próxima representação, ó. Beleza? Mas para que serve isso aí? Vamos ver um exemplo para vocês terem mais ou menos uma ideia, ó. Então, vamos aqui, ó. A soma dos 3 termos de uma PA, observa que ele não falou quem é a PA. Só falou que ela é crescente e que a soma é 30. Sabendo que o produto desses termos é 990, determine a razão. Então, beleza. Se é uma PA de 3 termos, nós podemos utilizar aquela representação que a gente viu. Então, vamos dizer que é x menos r, beleza? X mais r. Essa é a PA de 3 termos. Como ele está falando que é a soma, vamos só somar logo aí, ó. Mais. Beleza? Estou somando os 3 termos da PA e ele fala que essa soma é 30. E mais, ele fala que o produto desses 3 termos, vamos chamar aqui x menos r, que multiplica
x mais r, que multiplica x, ele fala que esse produto é 990. E o que é que ele quer saber? A razão dessa PA. Então vamos lá. Vamos tentar resolver isso aí. Vamos chamar isso aqui de equação 1. E essa daqui de equação 2. Beleza? Vamos começar com a equação 1. Na equação 1 nós temos o seguinte. X menos r mais x mais x mais r. Isso aí está dando 30. Observe que o r está com sinais contrários. Posso simplificar aí. Então fico simplesmente com x mais x mais x, 3x. Isso aí está dando 30. Posso passar esse 3 que está multiplicando para o outro lado. Então vai ficar x é igual a 10. De onde foi esse 10? 30 dividido por 3. Beleza. Já sei quem é o 10. Posso substituir esse valor de x na equação 2. Vamos fazer isso. Na equação 2 nós temos o seguinte. Vou pegar aqui a equação 2. A equação 2 diz que x menos r, que multiplica x mais r, que multiplica x, é igual a 990. Vamos fazer agora a substituição, ficando com o seguinte. 10 menos r, 10 mais r, que multiplica 10. Isso aí tudo é igual a 990. Observe que esse 10 está multiplicando toda essa expressão aqui, ó. Eu posso simplificar 10 em ambos os lados, ou seja, dividir por 10. Então vai ficar o seguinte, vamos só fazer aqui em cima, porque a gente não tem mais espaço ali embaixo. Continuar aqui, ó. Então vai ficar com o seguinte, continuando, x, no caso é 10, menos r, 10 mais r, é igual a 99. Eu já simplifiquei por 10 aqui, ó, beleza? Simplificando por 10 e por 10, vai ficar isso aí. Aqui eu tenho um produto notável, soma pela diferença. Como é que nós fazemos? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza. Isso aí está dando 99. 10 ao quadrado é 100. 100 menos r ao quadrado é igual a 99. Como é que eu posso resolver isso aí? Posso passar o r ao quadrado para o outro lado, beleza? Só para ele ficar positivo. E trazer o 99 para esse lado, ó. Simplesmente trocar de posição aqui, ó. Beleza? Então vai ficar r ao quadrado vai ser 100 menos 99, beleza? R ao quadrado vai ser 100 menos 99 é 1. Posso extrair a raiz quadrada aí, ó. Esse 2 passa como raiz quadrada. Então, R vai ser mais ou menos 1. Então, eu tenho aí duas razões. Uma razão positiva, que vai gerar uma PA crescente. Beleza? E uma razão negativa, que vai gerar uma PA decrescente. Então, vamos ver aí quais são essas PA. Então, vamos lá. Vamos apagar tudo aqui para a gente ver como é que vai ficar a PA. Então, beleza. Então, nós tínhamos a PA x menos r, x e x mais r. Essa é a nossa PA. Que foi que a gente descobriu? Que o x é 10 e que a razão é mais ou menos 1. Então, beleza. Para a razão igual a 1 positivo, qual é a PA que vai gerar? Então, vamos colocar a PA aqui na frente. Se o x é 10, então vai ficar 10 menos 1 é 9. Beleza. 10, que é o valor do x, e o próximo é 10 mais 1, que é 11. Então, nós temos aí a PA 9, 10,
de 11. Como ela tem apenas 3 termos, fecha aqui, beleza? Observe que a soma tá dando 30, né? Que foi o que ele falou, ó. A soma tem que dar 30. Beleza. E na próxima razão nós temos que a razão negativa. Se a razão for negativa, vai ficar o seguinte. O primeiro termo vai ser, observe que aqui, ó, 10 menos, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 10 menos, se a razão for negativa, quanto é que vai ficar o primeiro termo? Ó, menos com menos, mais. O primeiro termo vai ficar 11. Tomar muito cuidado aí na hora de determinar, beleza? Então aqui nós temos 11, depois 10 e depois 9, beleza? Então o que foi que aconteceu? Observe que eu tenho uma PA crescente. Essa PA é crescente porque a razão é positiva. E essa PA aqui é decrescente porque a minha razão é negativa. Beleza? Então vamos aí dar continuidade no nosso assunto de progressão. Então nós temos agora a soma dos termos de uma PA. Como é que funciona a soma dos termos? Então é o seguinte, seja a PA A1, A2, aí infinitos termos, beleza? Infinitos termos. Eu quero somar apenas os N primeiros termos. Então, vamos somar todo mundo aí, ó. A1 mais A2 mais infinitamente aí, beleza? AN menos 1 mais AN. Beleza, cheguei na parcela N, que é onde eu quero somar até N. Vamos reescrever essa soma de trás para frente. Como assim? S de N vai ser AN mais, quem é que vem antes do AN? AN menos 1 mais, beleza? Depois A2 mais A1. Tranquilo? Eu apenas coloquei aqui essa soma de trás para frente. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos somar essas duas parcelas aí, para ver o que é que acontece. Somando essas duas parcelas, nós temos o seguinte. S de N com S de N é 2 vezes S de N. Beleza? Até aí, beleza. Então vamos aqui, ó. A1 mais AN, quanto é que vai dar? A1, vamos colocar aqui entre parênteses. A1 mais AN, mais, mesma coisa com a segunda parcela. A2 mais AN menos 1, vou colocar em parênteses. A2 mais AN menos 1. Isso aí vai continuar até as últimas duas parcelas. Observe que as duas últimas parcelas vão ser iguais à primeira, as primeiras. Então não vamos colocar não. Vamos deixar assim. Beleza? O que é que eu quero que vocês observem aí, ó? Segundo a propriedade que a gente viu, diz o seguinte: a soma dos extremos. Então vamos colocar aqui a PA, beleza? AN menos 1, que é a PA que nós estamos somando, até o AN. O que foi que a gente viu? Que a soma dos extremos é sempre igual à soma de termos equidistantes. Ou seja, AN mais A1 é igual a A2 mais AN menos 1. Beleza? Então eu posso fazer o que? Eu posso substituir essa parcela por essa daqui, já que elas são iguais. Então vamos fazer isso na nossa expressão aí, ó. Então nós temos 2 que multiplica N, 2 que multiplica S de N, perdão, vai ser A1 mais AN, mais, de novo aqui eu posso escrever A1 mais AN, porque eles são iguais, A1 mais AN, mais, observe que eu posso fazer isso aí tantas vezes forem as parcelas. E eu tenho quantas parcelas aqui? Eu tenho N parcelas. Beleza? Porque eu estou somando os N primeiros termos dessa PA.
Então pronto, eu posso escrever o seguinte: 2 que multiplica S de N vai ser A1 mais AN multiplicado por N, já que são N parcelas iguais a AN mais A1 mais AN. Beleza? Então, se esse 2 está multiplicando o S de N, ele pode simplesmente passar dividindo. Então, vou ficar com S de N igual a A1 mais AN, que multiplica N dividido por 2. Essa é a expressão, a fórmula que determina a soma dos termos de uma PA. Beleza? Vamos fazer aí um exemplo para ver como é que funciona. Então, nós temos aí, ó, calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA. Então, beleza. Ele deu aí uma PA 1, 5, 9, 13. E ele fala que essa PA aí não fala quantos termos tem, mas ele quer a soma dos 10 primeiros. Tranquilo. Para calcular a soma eu preciso de quê? Lembrando, vamos colocar aqui a nossa fórmula. A soma dos termos vai ser o primeiro termo mais o último termo, que multiplica a quantidade de termos dividido por 2. Então, essa é a fórmula que determina a soma. Na nossa PA, o que é que eu já tenho? Eu já tenho o primeiro termo, beleza? O primeiro termo é 1. Não sei quem é o último termo, no caso seria o A10. Se eu só quero somar os 10 primeiros, então o último termo tem que ser o A10. Não sei quem é ele. E eu tenho 10 termos. Beleza. Então vamos determinar aí o A10. Como é que eu determino o A10? Vamos aqui. O A10, a gente viu que é o quê? O A1 mais 9 vezes a razão. Eu consigo determinar essa razão? Consigo. Como é que eu determino essa razão? Essa razão vai ser simplesmente, vamos colocar aqui, ó, 5 menos 1 igual a 4. Então, a nossa razão aqui é 4. Beleza? Então, vamos lá. Se eu já sei quem é a razão e já sei quem é o primeiro termo, eu consigo determinar o A10. Então, A10 vai ser o A1, que a gente já viu aqui que é 1, mais 9 vezes a razão. Como a razão é 4, então o meu A10 vai ser 4 vezes 9, 36, mais 1, 37. Beleza. Já sei quem é o A10, já sei quem é o A1 e já sei quem é o N. Tá pronto para fazer a nossa substituição. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser o primeiro termo, que é 1, o último termo, que é 37, pela quantidade de termos eu multiplico e divido por 2. Quem é o meu S10? S10 vai ser 38 que multiplica 10 dividido por 2. Consigo dividir 38 por 2. 38 por 2 é 19. E 19 vezes 10, 190. Então, isso aí vai ser 190. Tranquilo? Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!